Hello there. Fala, rapazeias, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje, galera, eu vim trazer um vídeo bem diferente do que eu costumo trazer. Bom, pra quem não sabe, eu e o Paulo Nani, a gente está fazendo o terceiro episódio de Multi of Warcraft, que pra quem não sabe é a série Machinima aqui do canal. Só que daí, né, o episódio que era pra lançar... Só que daí a gente teve uns pequenos probleminhas, daí meio que deu uma atrasada, mas relaxa, não vai ser nível episódio 2 não, galera. Literalmente falta tipo uma cena, então relaxa. Não vai ser igual o episódio 2 que demorou 2 meses pra fazer. E daí, bom, para compensar vocês de não terem nada, eu queria trazer um vídeo que eu queria trazer desde a época do episódio 1, só que eu nunca trouxe por motivo de. Eu só esqueci de fazer mesmo. Que é mostrando o protótipo de Multiverse Warcraft entre dimensões. Calma aí, aqui ó, aqui o título. Entre dimensões. Que basicamente é o. É a forminha que a gente usou pra fazer Multiverse Warcraft. É a forminha. Mas bem, vocês devem estar se perguntando que caralhos é entre dimensões? Como é que é a história, etc. Bom, vamos lá, senta que lá vem a história. O engraçado é que o começo da história nem sequer está aqui. Meio que tem uma prequel pra essa história aqui. A história começa com o meu personagem, que ele é um cientista. Basicamente ele vai pra uma competição de invenções e, bom, ele quem vai ganhar a competição e precisa inventar alguma coisa. Daí, bom, ele acaba inventando essa arma de portais, que com certeza é nem um pouco inspirada na de Rick and Morty. Não é nem um pouquinho. Acaba dando um problema e. Daí aparecem dois portais, e desses portais sai tanto o Paulo quanto a Naya. É, nesse canon, o Paulo e a Naya são de universos diferentes do meu personagem. Enquanto na série é todo mundo do mesmo universo, ali eles são para dimensões diferentes. Inclusive tem outro personagem nessa série que não aparece, nem vai aparecer na série também. Os dois saem do portal lá, eu vou atrás de um deles, eu encontro o Paulo, a gente tem uma leve briguinha. Daí, tipo, no começo nenhum dos três é amigo, daí eu convenço o Paulo a tentar ajudar a levar ele pra casa. Só que daí, né, obviamente, o negócio dá errado e cria uns portal e manda cada um pra uma dimensão diferente. E lá onde eu encontro o quem eu mencionou hoje cedo. No caso, esse aí é o personagem, no caso, né, você, barra personagem, barra seu oficial, sei lá, e um colega na nossa sala, o nome dele é Gabriel. No caso, ele é esse personagem aqui. É, mas então. Esse aqui tá melhor pra ver ele. Aqui, né, daí o meu personagem contra ele, daí eu falo, né, vocês vão aí cair uns mundo aleatório aí, que não é muito importante pra trama. Daí o Gabriel a gente se conhece lá, daí a gente descobre essa ameaça chamada RX, que, né, como dá pra perceber, esses caras são uns Dalek versão Paraguai. Yeah. Existem pessoas que são uns Daleks, só que sem o desentupidor e sem o olho coisado. Cara, fica foda do capeta. Aí o Gabriel a gente se junta lá pra pegar um treco na base dos RX que vai nos ajudar a eu voltar pra minha dimensão. De lá a gente consegue pegar um negócio, a gente consegue trazer os dois de volta. No caso do meu Paulo. Inclusive, uma coisa que eu não ensinei hoje cedo, o Paulo e a Nani, ao contrário da série, que são apenas seres humanos comuns, aqui eles têm poderes. A Nayane, o poder dela é basicamente ela consegue, além de ser uma super força, etc., ela consegue invocar um dragão, não é exatamente um dragão físico, é um dragão. Basicamente um Gaster Blaster do Sun, só que dragão. Essa é a melhor explicação que eu consigo pensar. Ela consegue invocar esse bicho, tanto essa forma mais pequenininha, quanto uma versão mais gigante que aparece aqui, ó, mais pra frente do capítulo. E o Paulo, ele basicamente um flash da vida, ele corre muito rápido. É só isso mesmo. Eu sou a velocidade! Eu e o Gabriel, a gente só somos seres humanos normais com tecnologia, no caso. Mas agora que eu fui perceber o negócio, era pra ser IEP, não fez chip. Voltando à história, daí a gente vai lá, tem umas briguinhas ali, porque obviamente ninguém se conhece ali, tá uma puta confusão do caralho.
Só que daí os Daleks, quer dizer, os RX, eles meio que descobrem uns negócios lá da arma de portais que caiu. Daí eles conseguem meio que criar um negócio tipo viagem entre dimensões também. E mandam um Megazord pro nosso universo. Que no caso é o meu universo. É, bem confuso. Daí vai lá, os três se juntam contra esse bicho pra ninguém morrer, né? Só que daí a gente toma uma surra. Literalmente, o Paulo quebra a mão aqui, o Gabriel quebra a espada aqui. Só que daí a gente consegue neutralizar o bicho por um momento com a chave Sonic. Sim, ela tá aqui. Só que no caso é uma versão bem diferente, mais inspirada na versão do 10º Doutor. Daí bom, a gente basicamente decide se juntar, porque senão a gente vai todo morrer. A gente até bola um plano pra eu conseguir usar armas de portais pra entrar dentro da cabine do bicho. Daí, pô, surge esse puta quadro aqui, que é o meu favorito do quadrinho. Achei muito da hora. Né, os quatro juntos ali preparados pra lutar contra o Megazord gigantesco. Muito foda. Aí vai lá, os dois ganham tempo pra eu conseguir programar armas de portais. O Paulo até manda um puta socão estilo anime aqui. Entende? Falando em anime, tem até uma batalha de poder entre o bicho Tanane e o Megazord. Aí eu e o Gabriel a gente consegue entrar dentro do robô. A gente enfrenta esse bicho aqui. Eventualmente a gente derrota ele. Vou pegar o quadrinho certo. A gente derrota ele. Aí depois de tudo isso, eu e o Paulo e a Nani meio que decidem morar na minha dimensão, já que não tem muito lugar pra eles irem. E o Gabriel também tá junto, porque ele tá meio que porque, né? E o Gabriel também, porque né, meio que a dimensão dele é uma bosta. E é isso, assim que acaba o quadrinho. Na verdade, acaba com o Cliffhanger, com o RX, que era do universo do Gabriel, parando. Ele aparece no nosso universo, só que ele tem um negócio pra teleportar lá pra PQP. Descobrindo que tem RX no universo principal da série. Daí, boom, isso gera um gancho para futuras continuações. Mas essas continuações aconteceram? Mais ou menos. Ele teve, só que eu infelizmente não vou poder mostrar pra vocês, porque eu infelizmente perdi elas. Triste. Porque ao contrário desse aqui, que tá toda uma capa bonitona aqui, coisado aqui, o nomezinho. E os Paranauê aqui, pra deixar bem destacado, os outros, eles estão nos meus cadernos velhos, que eu nem sei de tão, provavelmente estão no lixo. Por que estão nos meus cadernos? Simples, porque o World of Warcraft, assim, ele já não começou na HQ. É meio que eu primeiro fazia os quadrinhos no meu caderno, assim, daí eu passava pra Nayane pra daí ela fazer, né, no traço dela, já que ela desenha melhor. Daí, né, surgiu Isso aqui que é a versão definitiva, basicamente. Basicamente eu fazia o rascunho. Porque daí, né, a edição foi a única que teve esse negócio, não teve das outras. O máximo que teve foi no quadrinho 2, 2, que no caso é basicamente um Red Army do Edward, só que com os nossos personagens. Pra quem conhece Edward deve saber do que eu tô falando. Vou colocar as imagens da tela aí pra quem não sabe. É basicamente, né, o negócio lá do Red Leader, do Thor, não sei o que das quantas, futuro, só que, né, no caso dos nossos personagens, uma versão alternativa. No caso, a gente vai lá pra aquele universo. Daí, né, a gente encontra as nossas versões lá, a gente luta, aciona uns pessoal lá que tá contra eles. Mas o que eu realmente quero falar desse quadrinho é a puta capa foda que a Naine fez na versão digital. No caso, ela fez aí acho que o plano era imprimida aí pra fazer a versão, né, a versão coisada, né, a versão aqui. Isso ficou muito da hora. Eu vou colocar a imagem na tela pra vocês verem que, cara, é incrível essa porra. Eu queria muito algum dia mostrar esse negócio pra vocês e, né, finalmente eu posso mostrar. Como vocês conseguirem entender o que é. E também teve mais duas edições. Uma que basicamente não acrescenta exatamente muita coisa pra lore, já que ela meio que a gente é capturado por versões alternativas nossas que estavam, na verdade, estavam trabalhando pra um cara lá que seria um vilão futuro, só que, né, nunca teve mais futuro pra essa série. E meio que com cliffhanger com o negócio do Gabriel, que basicamente ia ganhar um negócio estilo Venom, tá ligado? Sim, esses quadrinhos são muito viajados. E bom, daí a última edição né, que a gente fez é basicamente o retorno dos raio-x do nosso universo. Que basicamente é um um pouco grande pra ver, a gente vai meio que pro planeta Natal às vezes, a gente enfrenta eles um pouco. A gente encontra esse cara aqui que é basicamente um Davos. Pra quem não sabe, o Davos é quem criou os Daleks, ou seja, que é quem criou os raio-x. Ele literalmente só um Davos, só que com duas mãos. É, eu tava criativo nessa época, viu?
Aí vai lá, não é uma parte relevante esse lugar que a gente basicamente coloca os registros contra eles mesmos, porque, né, igual os aliens, os caras são narcisistas com caralho, daí, né, obviamente, eles que se autoproclamam tão poderosos ficarem obedecendo o que, na teoria, na visão deles seria o bem inferior, obviamente não seria, né, tão fodarístico assim na visão deles, né? Então, é meio que a gente tinha meio que uma guerra assim. Daí o plano era basicamente meu personagem ir aos pouquinhos, aí saindo de um cara que é meio bobão, assim, né? Meio idiota, assim. Eu mesmo sei que ele consegue ser muito inteligente, ele ainda é meio idiota. Basicamente um McFly da vida, do JP. Pra daí começar a amadurecer um pouco, ficar um personagem mais sério. Mas isso nunca aconteceu. Ainda bem que eu nunca fiz isso, porque na época eu não fazia a mínima ideia como escrever uma história. E, né, pra quem viu os dois primeiros episódios de Multi Warcraft deve perceber isso claramente. Mas relaxa, o terceiro episódio tá bem melhor do que os dois. E bom, esse foi o quadrinho. O prelúdio de Multi Warcraft. O Entre Dimensões. Mesmo esse quadrinho quer dizer de história e negócio seja bem ruim, eu diria que. Em questão de história, eu diria que ele é pior que o primeiro episódio. Não por muito, mas ainda assim. Ele ainda assim, pô, ele foi importante, né? Se não fosse aí, provavelmente Multi Warcraft seria bem diferente do que a versão que vocês veriam. Daqui veio surgir no canal. Então pra quem não tava curioso como é que eram as versões iniciais, né? Aqui está. E bom, e com isso eu acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e. Alô, Zip!